Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seus comentários. Vamos para a próxima aula? Vamos lá, começa a aula aí. Bora assistir a aula, vamos? Dentro das nossas aulas de contabilidade avançada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre provisões e estimativas contábeis. Qual que é a diferença entre provisões e estimativas? A provisão contábil, ela está ligada diretamente ao princípio da competência. Uma despesa ocorre na data do fato, independentemente de ser paga ou não. Exemplo, a conta de energia que vencerá dia 5 de novembro de 2022, no entanto, este gasto ocorreu no mês de outubro de 2022. No caso da energia, o valor era conhecido, então trata-se de uma provisão. O lançamento deverá ser debita a energia, na DRE, nas contas da demonstração do resultado, como custo ou despesa, depende do grupo, depende da classificação que pertence essa energia, e credita o fornecedor da energia. Pode ser um grupo contas a pagar, mas nominalmente ao fornecedor, que é uma conta de passivo circulante. Uma provisão poderá ser feita também visando aumentar ou reduzir o ativo ou passivo da entidade, com o objetivo de manter a efetiva realidade patrimonial. As provisões podem ser necessárias para ajuste de bens do ativo ou para perdas prováveis com investimentos. Quando temos exigibilidade futura, tais como gratificações a empregados, férias, 13º salário, encargos, etc. Também existem aquelas futuras contingências previstas, tais como reclamações trabalhistas e ações correndo em juízo. Neste caso, nós temos que tomar atenção no seguinte: só se faz a provisão quando, após ocorrer o trânsito em julgado e o feito for desfavorável para a empresa. Isto ocorre naquele intervalo em que o juiz já decretou desfavorável para a empresa e a empresa não fez o pagamento ainda. Geralmente, as empresas bem organizadas, o contador bem organizado, ele já sabia deste fato, deste processo, e ele já havia anteriormente feito uma reserva, que nós vamos falar futuramente reserva para a contingência. Então deve-se tirar da conta de reserva, e fazer a devida provisão, ok? Nós vamos falar ainda sobre essa contingência quando falarmos sobre reserva. Bom, estimativa. As estimativas também são provisões, pois quando não se tem o valor exato da provisão, de uma provisão, as normas contábeis, as NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade, e a nossa legislação vigente do Imposto Terreno nos permite estimar os valores que serão provisionados. O contador, neste caso, deve usar critérios válidos e consistentes, podendo alterar esses critérios somente após cumpridos o exercício. Ou seja, se você adotou calcular, por exemplo, a média, que é o exemplo que eu dou aqui, você tem que usar a média até o final do exercício. Se você adotar um outro critério, você vai esperar terminar o exercício para não dar distorção. Senão o teu balanço fica um pouco inconsistente. Hora você usa um método, hora você usa outro. E são critérios. O critério tem que ser coerente. O valor tem que ser o mais próximo possível do que se estima que será a próxima fatura ou a próxima despesa que você está estimando. Um exemplo de estimativa: se a conta de energia não veio e precisamos fechar o balanço ou balancete,
Então, um critério que pode ser usado é a média dos últimos meses ou as médias das maiores faturas anteriores. São critérios, né? Aí fica o critério do contador e da empresa, qual que melhor lhe convém. Cabe ainda, nesta aula, né, falarmos de reservas. As reservas não estão diretamente ligadas à contrapartida de acréscimos ou reduções patrimoniais, pois estão ligadas, né, a destinações de resultados. Como exemplo de reservas, podemos ter reserva legal, que é obrigatória para as empresas sociedade anônima, né? Reserva estatutária, também obrigatória quando estiver prevista nos estatutos ou no contrato social. Reservas de lucros, quando não existiu destinação ou ficou ainda um residual por vontade dos sócios ou da assembleia de acionistas. Os dividendos podem ser pagos retirando-se os valores da conta de reserva de lucros. Neste caso, debita-se a reserva e credita-se dividendo a distribuir no passivo. Aumento do capital social. Isso também é possível transferindo da conta de reserva de lucros, né? Isso é possível depois de pagos dividendos obrigatórios e efetuadas as compensações de eventuais prejuízos. Então, a empresa, se não fizer isso aí, né, não pode aumentar o capital. Né? Se passar na junta, né, tudo bem, mas você está errado. Tá? Porque você tem que compensar o prejuízo, senão você vai estar prejudicando a empresa. Né? Você não vai estar mostrando a realidade da empresa. Então, compensa-se primeiro os lucros acumulados, as reservas de lucros, né, que sejam possível fazer a compensação, compensa-se com o prejuízo existente, se houver, né? Daí sim pode ser feito com o residual o aumento de capital. Também pode-se criar reservas para contingências, né? Nós falamos lá em cima sobre provisões para contingência, existem as duas, né? Então agora a reserva. Que são previstas tais como reclamações trabalhistas e ações correndo em juízo. O mesmo exemplo que eu dei lá em cima, anteriormente, né? Neste caso, só se faz a reserva se ainda não ocorreu o trânsito em julgado e não se sabe ainda se haverá julgamento favorável ou não do feito. O que significa isso? O juiz não determinou ainda quem tem razão. Então, nesse caso, retira-se do lucro, né? Porque você não vai distribuir dividendo em cima de um lucro que pode ser comprometido futuramente, né? Então você vai retirar uma parte fazendo uma estimativa. Isso aí não vai afetar, né, no caso, o resultado, porque ainda não houve o julgamento. Então você não sabe se vai ter que pagar, né? Daí quando você for pagar, ou já estiver feito o trânsito de julgado, e sim, você pode reconhecer como despesa. Senão, não vai acontecer nada. Você simplesmente vai fazer a reserva para evitar a distribuição de lucros neste caso. Uma outra coisa interessante que ocorre aí é o seguinte: se você fez algum depósito judicial, por exemplo, você vai deixar esse depósito judicial, né, lá no realizável a longo prazo, porque o depósito judicial você não sabe quando que você vai ter esse encargo. Se você fez um depósito judicial já no valor da causa, daí não cabe nem provisão, né, e nem reserva. Quer dizer, cabe a reserva, lógico, somente para você eventualmente transferir para despesa, mas o valor já está pago. Você pode, de repente, criar algum excedente e fazer ainda a reserva. Mas normalmente não se faz nada, fica lá, né, o depósito judicial a longo prazo. Esse depósito, quando você faz em juízo, ele corre com correção monetária, né? Se você ganhar a causa, você retira o dinheiro. Se você perder, você vai deixar o dinheiro como está e baixa esse depósito como despesa, ok?
Gente, então, até a próxima aula. Obrigado por você ter assistido mais uma aula e não deixe de colocar aí o seu like se gostou, seus comentários e fazer inscrição no meu canal. Até a próxima!